Olá, condutores! Vamos ao resultado do desafio da ultrapassagem? Olha só, vídeo enviado para a gente pelo Jefferson Souza, que fez lá a sua viagem e filmou isso aí no caminho. Prestem atenção na linha contínua, ela é tracejada, amarela, e o condutor vai lá e ultrapassa. E eu perguntei para vocês que tipo de infração esse condutor cometeu, se foi infração, se não foi infração, e muita gente disse que foi ultrapassagem forçada, artigo 191, multa vezes 10, suspensão do direito de dirigir. Outros disseram que não foi infração, justamente porque estava tracejado, o motorista foi só imprudente, e outros responderam manobra perigosa. Então vou dar resposta para vocês. Primeiramente, vamos explicar, pasmem, por que não é o artigo 191 do CTB. Eu vou explicar para vocês com base no próprio CTB e no MBFT, que é o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, e vocês vão compreender certinho. Olha o que diz o artigo 191. Forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro ao realizar operação de ultrapassagem, que é uma infração gravíssima, multa vezes 10, suspensão do direito de dirigir. Vamos lá no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Quando autuar? Veículo que, ao iniciar a operação de ultrapassagem, força a passagem entre dois outros veículos, ou seja, ele vira um sanduíche, ele fica no meio, ele força o veículo que ele vai ultrapassar, mais aquele que vem vindo na contramão, quando ele fica no meio. Foi isso que aconteceu na filmagem? Não foi. E que estejam circulando em sentidos opostos e próximos a passar um pelo outro, e recua sem que a ultrapassagem seja completada, gerando situação de risco, saída de qualquer um dos veículos para o acostamento, outra faixa e por aí vai. Está aqui o artigo 191, quando autuar veículo que, ao realizar ultrapassagem, força a passagem entre dois outros veículos, presta atenção, que estejam circulando em sentidos opostos e próximos a passar um pelo outro. Não foi isso que aconteceu, como a gente vai mostrar aqui. E no campo observações, é obrigatório que o agente descreva a situação observada. Por exemplo, o veículo que transitava no sentido oposto precisou frear para não causar o acidente. Ou o veículo que transitava em sentido contrário foi obrigado a sair para o acostamento. Pessoal, esse tipo de infração se caracteriza pelo seguinte: considere o veículo A querendo ultrapassar o veículo B e o veículo C vem na contramão. Mesmo que tenha linha tracejada, se o veículo A vê que não vai dar conta, oferece um risco enorme, ainda assim ele insiste e ele força o veículo que vem em sentido contrário a frear bruscamente para evitar a colisão frontal, ou força o veículo que vem no sentido contrário a ir para o acostamento. Isso é ultrapassagem forçada. E não aconteceu isso no vídeo, como a gente pôde ver. O condutor ultrapassou, deu tempo dele se colocar atrás do caminhão e deu tempo do outro veículo passar sem frear, sem se jogar para o acostamento. Olha aqui alguns exemplos de ultrapassagem forçada. Aqui, ó, o caminhão ultrapassou onde não devia, saiu, ficou lá no meio, entre um e outro. Olha outro exemplo aqui de ultrapassagem forçada, empurrando o caminhão do gás lá para o acostamento. Foi um ônibus nesse caso. Olha outro exemplo aqui de ultrapassagem forçada, que o outro veículo teve que ir para o acostamento para evitar a colisão. Como a gente pode ver no filme, não foi isso que aconteceu. Ele veio, teve tempo de ir para a pista e logo depois o outro passou, mantendo a velocidade que ele vinha.
Compreenderam por que não é artigo 191? Se ficou dúvida, postem nos comentários, mas está aí de acordo com o CTB e com o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. E por que não é manobra perigosa, como muitos disseram? Não é manobra perigosa porque o artigo 175 define assim: utilizar de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa. Foi isso que o motorista fez quando ultrapassou? Não. Mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus. Foi isso que vocês viram? Não, não foi nada disso. Então foi uma infração atípica. Vamos ver aqui no artigo 175 quando autuar. Condutor que utiliza o veículo com o propósito de se exibir ou demonstrar destreza realizando manobra perigosa mediante arrancada brusca. Não foi essa a intenção do motorista. Ele ultrapassou. Foi imprudente? Foi, claro que foi. Mas não se encaixa na manobra perigosa. Então a gente vai analisar outros artigos de ultrapassagem aqui do CTB. Artigo 189, deixar de dar passagem aos veículos precedidos de batedores. Parou aí. Não era veículo de batedor, não era de socorro de incêndio, de salvamento, de nada. Não pode ser 189. O 191 a gente viu que não é, porque ele não ficou entre os veículos em sentidos opostos. Vamos para o 199. Ultrapassar pela direita. Ele ultrapassou pela direita? Salvo quando o veículo da frente estiver colocado na faixa apropriada. Ele não ultrapassou pela direita, ele ultrapassou pela esquerda. 199 também não é. Vamos olhar o artigo 200. Ultrapassar pela direita. Opa, acabou aí. Ele não ultrapassou pela direita também, não é o artigo 200. Então vamos ver se foi a infração ao 201. Deixar de guardar a distância lateral de 1,5 m ao passar ou ultrapassar bicicleta. Não tinha nenhuma bicicleta ali. Artigo 202, inciso 1. Ultrapassar outro veículo pelo acostamento? Não, ele não fez isso. Artigo 202, inciso 2. Ultrapassar outro veículo em interseções e passagem de nível? Também não. Artigo 203, inciso 1. Ultrapassar pela contramão outro veículo nas curvas, aclives e declives? Não foi isso que aconteceu. Mais um artigo aqui, mais um inciso do 203. Ultrapassar pela contramão outro veículo nas faixas de pedestre? Também não. Vamos ver se foi então o inciso 3 do 203. Ultrapassar pela contramão outro veículo nas pontes, viadutos e túneis? Não tinha nada disso ali. 203, inciso 4, então, vamos ver se foi esse. Ultrapassar pela contramão outro veículo parado em fila. Tinha fila? Não tinha fila. Junto a sinais luminosos, porteiras, cancelas. Pula que não foi esse. Artigo 203, inciso 5. Ultrapassar pela contramão quando houver marcação viária longitudinal de divisão de fluxos opostos do tipo linha dupla contínua ou simples contínua amarela. Não era tracejada. Vamos ver se foi o artigo 205. Ultrapassar veículo em movimento que integre cortejo, préstito, desfile, formação militar. Pula que não foi esse. Artigo 211. Ultrapassar veículos em fila, parados em razão de sinal luminoso. Não. Vamos ver se foi o 220, inciso 13. Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança ao ultrapassar ciclista. Essas são todas as possibilidades de infrações de ultrapassagem, pessoal. Então, se não foi o 191 e nenhum dos demais que se referem à ultrapassagem, não houve infração tipificada no Código de Trânsito. Tá, mas ele foi imprudente, mas o Código de Trânsito também tem furos e esse aí é um deles. Então, para toda e qualquer infração que não esteja tipificada, descrita no CTB, nós temos o artigo 169, dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança.
que, pasmem, é uma infração leve. Penalidade é multa de R$ 88,00 e uns centavinhos aí. E por que é o 1169? Primeiro, porque esse tipo de infração que vocês viram não se enquadrou em nenhuma daquelas tipificadas para ultrapassagem no CTB. E o que diz o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito? Quando autuar pelo 169, se o comportamento do condutor do veículo demonstrar desatenção ou comprometendo a segurança do trânsito e desde que não exista enquadramento específico. Tá aí, ele cometeu a infração do artigo 169, cuja conduta não tem tipificação específica no CTB. E aí, olhem o campo observações. Obrigatório descrever a situação observada. Por exemplo, conduzir lendo, olhando para os lados, conversando distraidamente, procurando objeto no interior do veículo. Todas essas condutas aqui, pessoal, não existe uma infração descrita no CTB, assim como não tem para esse tipo de infração que esse condutor cometeu em uma linha tracejada numa ultrapassagem como essa. Por isso, ele se enquadra no artigo 169, que tem o código de infração, de enquadramento do 520/70. Tá vendo como é importante estudar a legislação de trânsito? Se cai na prova um desenho com uma situação dessa que o Jefferson nos enviou, muita gente ia errar. Deixa aí o seu like esperto, curta, compartilhe com seus amigos, leve para sua aula de legislação. Mostre esse vídeo lá, vai ser muito rico, vai enriquecer bastante. Um abraço e até o próximo desafio. Tchau, tchau. Se ficou dúvida, escreve aí, pergunta, tá bom? Se ainda ficou dúvida depois da explicação, pergunta aí. Tchau, tchau.